Olá, terceiro ano, como é que vocês estão? Espero que bem, se cuidando, com saúde. Bom, então a ideia hoje é a gente falar um pouquinho, deixei lá pra vocês, então, vários vídeos sobre fascismos, tá? Espero que vocês tenham compreendido bem, mas se tiverem alguma dúvida ainda sobre o tema, vão me trazendo, enfim, né, colocando, mandando e-mail, entrando pelo Face, bem tranquilo que eu respondo, tá? Bom, então eu deixei para vocês lá aqueles vídeos, tá? Deixei então algum tipo de material também em relação a quadrinhos, né? Também vou deixar outras coisas, mas hoje a ideia é a gente falar um pouquinho de fascismo italiano, tá? Então, que é onde, né, a Itália foi onde surgiu o berço do fascismo, digamos assim, tá? Então vamos analisar um pouquinho o caso italiano hoje, certo? Bom, então, basicamente a gente tem que pensar né, que os fascismos eles nascem no contexto, né, após a Primeira Guerra Mundial. Então, no caso da Itália, é um contexto lógico de caos econômico, como todos os outros, mas a gente tem que lembrar que também a economia italiana é uma economia ainda muito incipiente, né, havia grandes distorções na Itália, como até hoje, né, em relação à parte norte, muito mais industrializada, muito mais, digamos assim, economicamente forte do que o sul, né? Então a Itália, frente a outras potências, já era um país assim bastante atrasado economicamente falando, tá? Muito desigual também, né? Então com uma série de situações econômicas bem complicadas já antes da Primeira Guerra. Lembrando também era um país recente, certo? A Itália se formou no final do século XIX, então também isso auxiliava que o país ainda tivesse num processo, né, engatinhando, digamos, mas também a gente tem que pensar que a Itália tem uma história riquíssima, né, tem uma história ali, o berço então, da civilização romana, e todas essas questões vão ser mobilizadas então pelo fascismo, certo? O fato é que pós Primeira Guerra Mundial a Itália está completamente, né, em relação à sua economia detonada, frustrada, porque esperava ter tido um reconhecimento maior na sua virada de casaca, digamos assim, né? Lembra do início da Primeira Guerra Mundial. Eles apoiavam, então, né, a Alemanha e a Áustria-Hungria, mas depois, né, vendo para onde estava se encaminhando a situação, os italianos, então, né, retiraram seu apoio e ficaram do lado dos vencedores, mas não tiveram grandes reconhecimentos, né, e isso deixou uma grande situação de frustração, de revanchismo, etc, tá? Então, a gente tem que lembrar que, então, o fascismo, ele nasce nesse caldo de frustração e, além disso, a Itália tinha uma esquerda muito forte, sindicatos de trabalhadores, corporações muito fortes, certo? Tinha então uma esquerda muito pronunciada e isso causava um grande temor junto à grande elite industrial, enfim, aos ricos, enfim, do país que tinham muito medo que fosse copiado, digamos assim, né, a situação, a experiência do Império Russo, né, então a Revolução Russa. E havia, claro, né, estava tudo em aberto, então havia uma grande tensão social, havia né, os impactos econômicos que, enfim, né, chegavam até a camada mais pobre. Então, com isso, essa grande elite, essa grande burguesia italiana começou a financiar grupos paramilitares, certo? Grande parte de soldados que voltaram da guerra, enfim, gostaram de matar, né, queriam continuar com aquela perspectiva, aquela irmandade, aquela situação toda, né? E esses grupos, assim, também frustrados, também enfim, né, cheios de ódio e tal, descontavam principalmente nessa esquerda, né? Então esses grupos formaram grupos paramilitares, certo? Então são os batalhões de ação que eles chamam, sendo os principais essas milícias, né? A principal delas, os chamados camisas negras, e esse grupo, claro, vai ser financiado em grande medida por essa burguesia industrial, porque afinal de contas, para comprar arma tem que ter dinheiro, né? Então, a gente tem que entender o surgimento do fascismo, né, com todo esse aparato aí, todo esse contexto, ou seja, toda uma frustração por questões econômicas, apesar de uma vitória na guerra, né, uma vitória não reconhecida, digamos, para os outros países, né, a Itália não recebeu financeiramente ou como colônias, etc., como indenização, qualquer coisa, nesse sentido, a sua parte, né, o que ela via como sua parte, e também o fato de nós termos uma esquerda muito poderosa, sindicatos trabalhistas muito fortes, certo? Mas que também muitas vezes batia a cabeça, né? Tanto que o governo italiano, o parlamento italiano, tinha maioria, digamos assim, de partidos de viés social-democrata, de viés
popular, de viés socialista, mas que muitas vezes não se entendiam. Desses desentendimentos acabava passando uma ideia de um governo fraco, um governo, né, e isso dava também munição para que os fascistas que estão surgindo, né, os FAT de combate, eles vão basicamente usar esse discurso que a democracia é fraca, que a democracia não funciona, etc, tá? Então, nessa perspectiva, como eu disse para vocês, a gente começa a ter uma série de situações, né, que esses comandos de ação, essas milícias começam a agir e começam então a agir matando, né, a oposição política, matando representantes de esquerda de modo geral, né, líderes sindicais, jornalistas, né, ou donos de jornais, editores, enfim, de oposição ou de viés de esquerda, enfim, né, então a gente já vê essa perspectiva logo. E em relação às camisas negras, que vai ser um dos principais, digamos assim, grupos, né, de extermínio, desses grupos das milícias paramilitares, o seu principal nome, sobre sua liderança, era o Benito Mussolini, que havia sido comunista, né, entre aspas, há muito tempo, mas que mudou de lado, digamos assim, exatamente porque ele era alguém que ia para onde o vento soprava, onde financeiramente era mais adequado a ele, né, e como eu falei para vocês, havia um dinheiro sendo investido nesses grupos, um dinheiro muito grande, aliás, né, para que esses grupos se armassem, para que uma questão de propaganda também bastante pronunciada, certo? Então, basicamente, com o fortalecimento desses grupos, né, e uma obtenção de um número expressivo no parlamento, nas eleições, de um modo geral, eles vão ganhando importância, e com isso há uma grande marcha, né, então chama-se as pessoas, né, os camisas negras, porque eles vestiam de preto, né, para as ruas, e nós temos aí então a grande marcha em 22, né, no qual nós temos, na verdade, uma imposição, né, ao rei do período, que era o Vítor Emanuel II, de que o Mussolini, então, tivesse então um cargo importante no governo. Então foi, digamos assim, uma pressão que foi feita no governo, uma ameaça, na verdade, né? Então calcula-se que mais ou menos 50 mil pessoas estiveram presentes nessa marcha, né? Então todo aquele aparato militar, né? A questão, né, de fato, né, de uma marcha mesmo. Então, para vocês verem as características, né, do fascismo bem presente, né? Então o fascismo vai surgir nesse contexto, certo? E mais tarde, então, vai ser colocado o Partido Fascista, né? E será depois, mais tarde, né, assumido como único partido, certo? Então, o Vítor Emanuel vai ceder a essa pressão e o Mussolini vai se tornar, então, primeiro-ministro em 22, certo? Então, basicamente, nessa perspectiva, como eu disse para vocês, nós vamos ter eleições em 24, os fascistas, claro, com muita pressão, com muitos assassinatos, sequestros, né, de pessoas importantes de outros partidos, de oposição, enfim, eles vão eliminando a oposição, literalmente, né. Com isso eles vão ganhando, né, e fraudando também, óbvio, né, ao mesmo tempo em que vão elaborando propaganda. Então a gente começa a ver, né, uma série de um bombardeamento ideológico para convencer as pessoas de que o fascismo é o mais adequado, certo? Então, basicamente, a gente tem aí o Mussolini ganha, então, um título, ele vai ser a grande guia, a grande liderança, né? Lembra o culto ao líder, a gente falou para vocês. Ele vai passar a ser chamado de Duce, Duce quer dizer o guia, certo? Então, ele vai ser o grande guia da nação, ele vai ter todo um discurso, digamos assim, populista no sentido ruim do termo, assim, né, no sentido de buscar, então, se mostrar como alguém do povo. Então tem vários vídeos mostrando ele lá capinando um lote, sei lá, enfim, tá, ou seja, mostrando como ele é alguém simples, como ele é alguém do povo, que tem que se identificar, aquela coisa toda, mas na verdade o que ele vai fazendo como é que eu vou dizer, desmobilizando qualquer tipo de oposição. Então, quer dizer, é uma união, é uma homogeneidade falsa, na verdade, né, porque ele exterminou a sua oposição, certo? Então, ele vai ampliando a perspectiva de um projeto totalitário, utilizando a força, a violência, o terror, né, todos esses instrumentos do fascismo que conhecemos tão bem. Ele vai trabalhar muito a questão do trabalhismo mesmo, a questão do trabalho. Então, a ideia de fato do corporativismo, isso é uma característica, tá, bastante importante na questão da Itália. Então, ele vai promover a chamada Carta del Lavoro. O que é isso? É um documento como se fosse
a CLT, digamos assim, tá? Então, com uma série dos direitos trabalhistas que, na verdade, já existiam, muitos, né? Mas o que ele vai fazer, na verdade, é meter a mão nos sindicatos, nos espaços de poder dos trabalhadores, criando uma série de pelegagens, né? Ou seja, né, desmobilizando esses sindicatos, digamos assim, fazendo com que eles atuem a favor do governo, inclusive muitas vezes para delações, denúncias, né? Enfim, uma série de situações nesse sentido, tá? Então, a Carta de Lavoro é, na verdade, uma série de leis trabalhistas que favoreciam, mas, na verdade, impediam greve, na verdade, eram questões coercitivas mesmo ao trabalhador, certo? Então, esse é um ponto importante, o corporativismo, da questão do trabalho, né? Para dar uma ideia, todos somos trabalhadores, né? Todos estamos no mesmo barco, a gente sabe que não é bem assim. Uns estão no barco, outros estão no iate, tá? Então, as coisas são realmente diferentes, mas o fascismo cria um discurso totalitário, que você tem que mostrar adesão, você tem que estar inserido nas instituições que o fascismo cria, você tem que demonstrar, né, a sua adesão, então é uma coisa bastante cênica, digamos assim, né? Inclusive, o Mussolini fazia uma série de discursos públicos, né, sempre colocando a imagem dele como um homem simples, né, um homem, enfim, tá? E por último ponto importante também que a gente tem que falar sobre a questão do fascismo italiano está a questão do Tratado de Latrão. O que é isso? Bom, claro, no caso da Itália não havia como se prescindir da Igreja Católica. Muito forte, está ali, enfim, né? A cristandade é um discurso muito importante, uma perspectiva muito importante ideológica em relação à Itália. Então, Mussolini não podia abrir mão dessa situação. Então, o que ele fez? Ele fez um tratado com o Papa do período, Papa Pio XI, no sentido de que agora a religião oficial, de fato, né, era a religião católica. Ele cedia o espaço do Vaticano, o Vaticano foi criado nesse momento, então em 29, quando nós temos então a cedência desse espaço, né, e a Igreja Católica então apoiava, né, o Mussolini nessa perspectiva, porque havia então uma situação complicada desde a unificação italiana, a Igreja nunca aceitou, a Igreja se sentiu roubada, e o Papa do período da unificação, que era o Papa Pio IX, se guardou na região da Basílica de São Pedro, né, ali na região onde hoje é o Vaticano, e se dizia como se fosse, digamos assim, um prisioneiro, digamos assim, né. E aí então houve uma convergência novamente, né, entre o governo italiano, entre o Estado italiano, agora com a Igreja Católica. Então se cedia ali naquele espaço, o Papa era, né, era o rei, digamos assim, né, em troca de um apoio, de um discurso de apoio que de fato ocorreu, certo? Então, em relação ao fascismo italiano, basicamente esses são os principais pontos, tá? E a gente vai, então, semana que vem, começar a trabalhar o fascismo alemão, que é o caso, até hoje, pelo menos mais bem acabado, né, do fascismo, não é o último caso, nós temos, infelizmente, as ideias fascistas muito presentes no cotidiano, né, continuam seduzindo muitas pessoas, né, mas é um caso emblemático, é o caso italiano do nazismo, tá? A gente vai começar a trabalhar isso na outra semana. Certo? Fiquem bem, se cuidem, tá? Beijo, saudade, qualquer coisa, contata a prof, tá? Beijo.